demora um pouquinho. Prezados e prezadas, bom dia. Essa é a segunda reunião do Caju do primeiro semestre de 2023. E nessa reunião nós vamos começar a análise e o debate acerca da primeira parte, né, em razão da subdivisão que foi, que foi feita da obra do professor Hugo Maloni, que representou a sua pesquisa de mestrado junto ao programa de pós-graduação da PUC Minas, sob orientação de alguém que, para mim, é extremamente caro e próximo, que é o professor Dierle Nunes, que, com certeza, se coloca aqui na frente dos estudos sobre direito e tecnologia que vem se desenvolvendo nesse país, né? Ao lado do professor Fabiano Hartmann. O professor Dierle ganha aqui uma proeminência tanto nas suas pesquisas próprias quanto nas suas orientações. E o Hugo talvez tenha sido um dos primeiros dessa leva e que deu aqui uma obra maravilhosa que a gente não pode deixar de valorizar. Então, tendo em vista, como comentado no primeiro encontro, que o Caju sempre teve uma preocupação, até está no seu nome, né, eu posso dizer que está no seu DNA, com a figura do acesso à justiça, mas um acesso à justiça que não se faça pura e simplesmente de maneira quantitativa, tal qual preconizado por Capelletti. A questão aqui não é preenchimento de métricas, não é preenchimento de metas, é sim a produção de uma atividade jurisdicional com qualidade. E é óbvio, essa atividade jurisdicional com qualidade ela só pode se desenvolver se ela tomar como base a preocupação na concretização do princípio democrático dentro do ambiente processual. Isso é o que se espera de um Estado democrático de direito, minimamente, sabe? Minimamente, não é vanguarda, ao contrário do que, infelizmente, alguns autores acabam se posicionando de uma maneira até estranha e, infelizmente, até ambígua. Eu acho que eu já falei aqui em algumas edições que uma vez eu participei de um evento muito bonito lá na PUC de São Paulo e, de certa forma, um professor catedrático mais antigo da USP exatamente comentou e falou assim: eu não entendo por que esse evento se mostra tão preocupado com a ideia de democracia. O importante é que o processo funcione. Se vai ser democrático ou não, isso é um mero adjetivo, isso é um mero detalhe. Né? E, recentemente, eu vi até uma obra de teoria geral do processo, também, né, de autores mais clássicos, que pelo menos leram, né, a minha TGP, a do Dierle, a do Alexandre, e nos classificaram como processualistas utópicos. Bom, paciência. Né? Então, sejam bem-vindos à utopia. Né? Aqui, já que a distopia que acontece do lado de fora, principalmente dessa nossa conexão e dentro dos corredores forenses, é um negócio que, sinceramente, ainda me assusta. E o mais estranho, eu acho que eu tenho um problema mental. Eu não me acostumei e ainda me deixo ser assustado pelas barbáries que são produzidas em razão de autoritarismos. Autoritarismo de todas as partes, a verdade seja dita, né, mas principalmente, muitas vezes, de uma truculência que vem do Poder Judiciário. Enfim, mas quero passar a palavra para o primeiro grupo para a gente iniciar essa manhã, já adentrando no trabalho do professor Hugo Maloni Passos. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu me chamo Érica, irei dar início à apresentação. Como o professor Pedron já mencionou, o objeto de pesquisa nosso desse semestre é a dissertação do Hugo Maloni, sob a orientação do respeitável professor Dierle,
onde tem como tema a conformação do dimensionamento dos conflitos por plataformas digitais ao processualismo democrático. Como ele mesmo mencionou, dividimos aqui em partes a apresentação, e eu irei dar início aqui agora, basicamente, no que trata o tópico 2, que aborda acerca das formas de resolução de conflitos, que traz da autotutela à virtualização. Essa questão da virtualização será melhor trabalhada ao decorrer das apresentações, quando for adentrando mais nos temas específicos. Mas, inicialmente, aqui, o Hugo e o Gelli, eles fazem uma abordagem, basicamente, mais históricas, e para depois estar adentrando acerca dessas formas e dessas evoluções. Bom, por se tratar aqui das formas de resolução de conflitos, inicialmente nós precisamos ter em mente que quando se fala em conflitos, nós estamos lidando com situações comuns de uma sociedade, faz parte. E isso nem sempre vai se remeter a algo ruim. Ocorrerá momentos em que desses conflitos poderá, diríamos, ser extraídas lições que venham a contribuir para a melhoria da sociedade. Por mais que a palavra tenha só essa negatividade, nós podemos pensar aqui como o conflito como algo positivo. E é nesse sentido que o autor ele faz uma linha do tempo, diríamos, abordando a evolução dos tempos, dessas questões da resolução de conflito. E nessa contextualização, podemos valer aqui da ideia, não sei se a pronúncia correta do sobrenome é essa, mas da ideia de Castilho, onde podemos dizer que a autotutela, a autocomposição e a jurisdição, elas são as formas pelas quais os litígios eles foram e ainda são dimensionados. Só que, como eu disse, vamos abordar aqui uma linha de raciocínio evolutiva. E aqui nós podemos começar a conceituar por questão da autotutela. Aqui nós temos a figura das partes de forma bem ativa mesmo, onde elas eram as próprias responsáveis pela resolução dos seus conflitos. Aqui eu digo até pelo uso de força mesmo. E, então, nesse sentido, a autotutela ela pode ser considerada como uma forma de resolver os conflitos mediante o uso de violência privada. Então, assim, nós podemos perceber que não é algo, digamos, tão aceito, não tão bem recepcionado, embora, de acordo com a norma, se tiver especificado ali, pode acontecer, diríamos, casos de atuação como da legítima defesa, estado de necessidade, mas isso são questões excepcionais. Por outro lado, nós temos a autocomposição, que é uma forma de resolução de conflito também que é realizada pela parte, mas à medida dessa evolução, nós temos aqui a participação de um terceiro, ali, mediador daquela situação. Aquela situação ali, ela pode ser, diríamos, negociada, por mais que a atuação da parte se faça presente, aqui já temos a participação de um terceiro que irá buscar ali fazer uma negociação acerca daquele conflito. Entretanto, na medida que... A som resolveu passar aqui agora. Na medida que vai ocorrendo essas evoluções, chega um momento em que o Estado ele começa a absorver poder e começa diríamos, adotar a função de indicar as soluções para o conflito ali existente entre os cidadãos. E aqui já podemos verificar o quê? A passagem da autotutela e da autocomposição para a jurisdição, onde os conflitos eles começam, diríamos, a ser resolvidos pela arbitragem. Como estamos aqui falando mais ou menos do fim do século VII a.C., essa figura do Estado, ela podemos pensar ser representada na resolução de conflito pelos reis, pelos líderes, pelos caciques. Então, assim, tinha assim, as partes que buscavam ali um terceiro, e esses terceiros, naquela época, seriam essas autoridades que representariam o Estado. Então, assim, o Hugo, junto com o Gelli, ele faz uma
breve abordagem histórica para demonstrar que a forma como a sociedade ocidental ela resolvia os seus conflitos, elas foram alteradas ao longo do tempo. Ou seja, é por isso que eu falo que o conflito ele tem o seu bem também, porque à medida que a sociedade vai evoluindo, a partir das soluções que se dão esse conflito, vão gerando ali novas alternativas ao longo do tempo. E então, ali pelo fim do século XX, começa-se a, diríamos, incorporar as técnicas de ADR. É um termo utilizado em inglês, mas aqui traduzindo seria a resolução alternativa de disputa. E aqui nós já começamos a falar do método da mediação e da arbitragem, onde tem-se a participação desses terceiros neutros na solução de conflito. Então, aqui, nessa parte aqui, nós já podemos ver a busca pelas variedades de opções para suprir ali, diríamos, a deficiência do sistema, seja pelo alto custo processual, pela sobrecarga, pela lentidão na resolução do conflito. E eu digo isso porque o que antes era resolvido pela própria parte, agora tem a influência de medidas judiciais, de um terceiro ali que vai, tipo assim, influenciar naquela decisão, que vai fazer uma tentativa de um acordo. Então, de certa forma, acaba tendo um maior número de conflitos ali para ser resolvido por terceiros e, consequentemente, já começa a se moldar, já começa a mudar toda essa estrutura. Então, nesse período de movimento ocasionado pela aplicação da resolução alternativa de disputa, vem junto com ele também o quê? O movimento ao acesso à justiça, onde eles caminham juntos ali, buscando garantir a igualdade no acesso de um sistema de uma aplicação de um direito justo. Porque ali temos as partes que irão agora precisar do judiciário, então precisa se ver o quê? O melhor meio, a forma mais acessível para conseguir ali ter a resolução dos seus conflitos. Então, nesse cenário, a mediação ela passa a ser, diríamos, um anexo dos tribunais. Os mediadores e os conciliadores, eles tornaram-se poderia dizer, os protagonistas das decisões nessas relações de conflito, na resolução de conflito. Então, nós temos aqui, durante esse contexto, a importância da figura do mediador, do conciliador na solução consensual dos conflitos, que veio, inclusive, a acarretar até mesmo uma mudança no papel do magistrado, que veio a se tornar mais ativo. E essa ideia diríamos, de acordo, de mediação, elas foram além dos tribunais. As entidades privadas, elas começaram a adotar sistemas próprios para solucionar o conflito, seja conflito entre os funcionários, entre clientes, sempre buscando o quê? Sempre tendo como maior objetivo a solução mais pacífica, a solução mais célere daquele conflito. Ou seja, começou a haver aquela questão do acordo, de uma mediação, de uma conciliação, como algo bastante positivo para resolver aquela situação sem precisar levar a um litígio maior. Entretanto, como sempre, foram diversas as críticas que houveram com a aplicação desses métodos e desse amplo acesso. Eu não vou conseguir mencionar todos os exemplos, nem mencionar o nome de todos os autores, mas, assim, a ideia de que esses críticos traz é que esses acordos, eles poderiam vir a trazer, de certa forma, um desequilíbrio entre a parte. Aquela tentativa ali de mediação, ela poderia ser tomada a aceitação de um acordo mediante coação naquele momento. Outra questão assim que um dos autores mencionou como crítica foi a questão da vulnerabilidade financeira, vulnerabilidade econômica das partes, que às vezes faz a aceitação
ali daquele acordo que lhe é oferecido, sem ter noção ali da quantia que ele poderia receber posteriormente, devido à sua necessidade, talvez, de ter aquele dinheiro aqui, né? Naquele momento, ele abre mão de um proveito econômico maior que ele poderia ter se tivesse ido até o fim daquele processo. Inclusive, ele menciona também, às vezes, até a questão da má-fé da parte rei ali, em presumir o quanto gastaria no final daquele processo e ali meio que fazer um cálculo e falar, eu vou fazer esse acordo aqui, será mais benéfico do que chegar até o final e ter que pagar tal valor. E aí acaba oferecendo tal valor, a parte acaba, por diversas circunstâncias, aceitando aquela quantia e assim vai. Então, assim, esses críticos, eles compreendem que aceitar um acordo seria aceitar menos que o ideal. É como se o acordo fosse o menos pior dos males. Seria mais ou menos esse entendimento que eles passam nas suas falas. Entretanto, apesar dessas críticas, nós não podemos deixar de pensar o acordo como a melhor, diríamos, opção. Por se tratar mesmo de um procedimento mais simples, mais rápido que uma sentença, talvez ali com bem menos complexidade, e principalmente devemos considerar aqui a questão da realidade, né, de cada país, de cada local, porque assim, o sistema americano, ele frisa muito nessa questão das custas processuais. Mas se for aqui trazer para a realidade brasileira, nós podemos pensar que nós temos uma maior facilidade ali do deferimento da gratuidade da justiça, tem a incorporação dos juizados especiais, que ali é um primeiro grau de jurisdição, já traz uma maior facilidade em questão de custos. Temos também a atuação da Defensoria Pública. Então, assim, são ponderações que devem ser analisadas quando a gente se deparar com essas críticas feitas, principalmente quando esses autores trazem acerca dessas questões das custas processuais em si, considerando a indução à mediação. Então, assim, resumindo tudo, apesar das duras críticas, existem a incorporação do ODR, são assuntos que serão melhor especificados mais à frente, mas, assim, hoje nós já deparamos com a possibilidade de utilização de algoritmos, de novas possibilidades, de novos métodos que estão ali buscando trabalhar a melhor forma, estão trazendo inovações, como será abordado, acho que, se não me engano, no capítulo 4, seriam os novismos judiciais, ou seja, são técnicas, são métodos que estão buscando a melhoria e vêm se atualizando ao longo do tempo. Então, eu vou passar a palavra para os próximos integrantes, mas meu objetivo aqui inicial foi trazer, basicamente, essa evolução ao longo da história e a sua importância, né? E dizer que esses métodos, eles são trabalhados, assim, ao longo do tempo, e a gente vai lidar com diversas formas, diversos métodos, mas sempre buscando o melhor acesso à justiça, a melhoria, a contribuição, e não pensar, assim, como algo maléfico. Muito obrigada a todos. Bom dia a todos e a todas. Eu vou dar continuidade à apresentação da Érica e, dando continuidade ali ainda ao ponto 2 da apresentação da dissertação, agora vamos inserir uma outra forma de tentativa de resolução dos conflitos, que é o Dispute System Design, ou o design de sistema de gestão de conflitos.
ele foi desenvolvido na década de 80 e ele foi feito para identificar as causas do conflito, a existência de padrões em sua ocorrência, com o objetivo de projetar sistemas customizados para a solução e o tratamento adequado de cada conflito. Ele possibilitaria, assim, criar formas para institucionalizar os meios, como serão tratadas entre as partes que estão relacionadas ali dentro do conflito, e seria dentro de uma organização privada e de forma sistêmica. Ele surgiu como uma tentativa de entender como as técnicas da ADR, né, que foi o sistema apresentado primeiramente por Érica, poderiam ser usadas de forma eficaz no âmbito das organizações privadas e fornecer uma estrutura coerente para o seu uso. Novamente, ele vai falar das formas de resolução de conflitos, né, que é a negociação, a mediação e a arbitragem. Ele vai falar novamente de que, com a evolução, entre aspas, das técnicas de resolução de conflitos, a gente percebe a influência de um terceiro, cada vez menos envolvido ali dentro do processo, e que iria ganhando uma maior formalidade, e o processo, geralmente, ele vai se tornar mais caro, mais demorado. O DSD, ele envolveria também a mudança da perspectiva individual para uma estrutural, e defendeu que o foco não seria apenas dado no litígio, mas sim ao tipo de conflito envolvido, buscando entender as razões estruturais que lideram a causa. Então, a estrutura dos sistemas de gerenciamento de conflitos proposta iriam se basear nos elementos de que a solução dos conflitos deveria se basear em procedimentos focados nos interesses das partes, e apenas quando esses interesses falhassem é que deveriam ser oferecidos procedimentos de resolução baseados em direitos e em poder. Então, o DSD ele tinha características marcantes de focar na resolução de conflitos baseados em interesses e em preferir técnicas de ADR no lugar de técnicas tradicionais de solução de conflito, como a jurisdição estatal. O DSD ele foi concebido para ser uma atividade conduzida dentro de uma única organização, mas sem a transformadora da tecnologia. Então, ainda não estamos falando da tecnologia, do uso da tecnologia em si. No entanto, atualmente, há uma expansão das possibilidades de utilização dos conhecimentos produzidos pela ADSD a partir da sua integração com as tecnologias típicas da Online Dispute Resolution, que vai ser o próximo tópico, que é quando o autor ele vai falar sobre o movimento pela virtualização da solução dos conflitos. E aqui ele vai inserir o Online Dispute Resolution, ou a ODR, que foi criado. É a aplicação da tecnologia para ajudar as pessoas a resolverem suas disputas fora do tribunal, como o uso de e-mail, a realização de um júri online, ou processos de negociação mediados por computador. Não vai se tratar de um livro de tecnologia, no sentido mais puro, assim, porque não vai ser analisado as especificidades tecnológicas de qualquer plataforma. A sua aplicabilidade surgiu a partir com o comércio eletrônico, a indústria de seguros, conflitos nas relações de emprego, setor público e governo, para aumentar a democratização, relações familiares e educação. Assim como a DSD, a ODR nasce a partir da premissa de que os conflitos são inevitáveis e, por isso, devem ser tratados da maneira que possibilite o progresso
das organizações privadas. Contudo, o tratamento do conflito não se mostra satisfatório, tanto nas organizações privadas como no setor público. Então, a percepção de que a resolução de conflitos por meio de tribunais era ineficiente gerou a expansão do campo da ADR, alimentado por pesquisas em negociação e um desejo de criar uma maneira mais eficiente de resolver essas demandas. Então, notou-se que a tecnologia possibilitaria a utilização de recursos inteiramente novos. A tecnologia ia possibilitar novas formas de comunicação, além daquelas dos diálogos presenciais, como vídeo, áudio, mediação por e-mail, por chat. E a gente percebe também ainda a utilização dos algoritmos para encontrar soluções que beneficiem ambas as partes e possam fornecer materiais de referência sobre a disputa para garantir que as partes sejam efetivamente informadas antes de suas decisões. É necessário falar aqui também, assim como a gente já falou ano passado nas apresentações com relação à questão de algoritmos, sobre o problema do pensamento, e esse até uma questão que é trazida dentro do texto, sobre a questão daquele que vai programar os algoritmos acabar trazendo algum viés e algum problema. Outro ponto a ser discutido também é a questão de que, ao trazer as de forma online, e isso ficou muito claro também com a questão da pandemia, é o problema tanto do acesso ao mundo virtual, como a questão de que um quarto da população tem acesso e tem uma determinada educação virtual. E ainda assim a gente pode perceber que com a pandemia, nós que somos educados virtualmente ainda sofremos com acostumar com isso aqui que a gente está vivendo aqui, por exemplo, da apresentação do Caju ser virtual, de toda uma adaptação da tecnologia à educação e também ao Poder Judiciário. Tanto que vai ser utilizada a questão da metáfora da quarta parte, em que a tecnologia ela não vai ser simplesmente um mero instrumento, ela vai fazer parte daquele contexto. Então, essas foram as minhas contribuições. Eu dou a palavra agora para a Esther, que vai dar continuidade. Muito obrigada. Esther, seu microfone está fechado. Desculpa. Bom dia a todos. No tópico 2.2, Maloney ele vai trabalhar acerca da justiça digital de Ethan Cast e de Orna Rabinovich N. Então, logo de início, o Maloney ele traz um trechinho, né, que trata acerca dessa questão da tecnologia na inserção do direito. E ele traz da seguinte forma: essa frase ela é de Ethan Cast de Orna Rabinovich N, que diz que, na verdade, o futuro ele parece estar em uma base crescente de atividades automatizadas de prevenção de disputas que são impulsionadas pela análise de dados internos, ao invés de reclamações e disputas internas. Ao decorrer desse tópico e do tópico seguinte, nós conseguimos chegar ao ponto central desse embate, dessa fala, né, dos autores. Então, logo de início, Maloney traz obras importantes de Ethan Cast, de Orna Rabinovich N, e traz também com coautoria de outros autores. A primeira obra que ele traz é o livro que se chama The Electronic Media and the Transformation of Law. Esse livro ele vai abordar algumas das maneiras pelas quais o direito, né, que é uma instituição que vai confiar na impressão, na escrita e na palavra falada, estaria altamente vulnerável à influência de novos meios de comunicação, de informações que possuem qualidades muito diferentes.
Maloney traz ainda que Casting ele estuda os impactos da tecnologia sobre o direito desde de 1989. Então, esse livro foi publicado nesse período, e ele argumenta sobre as normas formas de comunicação e como essas normas formas de comunicação ela estaria impactando o direito e poderia transformar o seu curso, né, transformar o direito em uma instituição diferente e não simplesmente mais eficiente, que não seria o que seria o objeto a ser alcançado. Em seguida, ele menciona um outro livro que foi publicado em 1995. Esse livro foi intitulado como Law in a Digital World, no qual Ethan Cast ele argumentou que a sociedade ela passava por um momento de transição da cultura impressa, né, que ele já havia falado anteriormente, para a cultura eletrônica. E aí seria onde as novas tecnologias elas estariam inseridas no direito, removendo espaços, removendo restrições de tempo, de velocidade. Então, assim, ainda nesse ponto, ele traz acerca da necessidade de ampliar doutrinas conhecidas em razão de novos problemas e possibilidades que estariam ocorrendo com a comunicação de novas tecnologias no direito, e para que essa realidade ela não fosse tão impactante na tradição, seria necessário que os indivíduos eles se movesse ainda mais no cyberespaço, né? Seria até, inclusive, o que Evelyn trouxe aqui, essa questão de hoje nós estamos vivendo em uma era cada vez mais digitalizada, né? Nossos encontros aqui são através do meio online, então, assim, nesse sentido que seria importante considerar as oportunidades que não seriam antes vividas em espaços físicos tradicionais e que aqui poderiam estar ocorrendo. E não apenas deslocando apenas sobre esses dois livros, é que Maloney ele vai ainda abordar sobre dois livros que foi feito em coautoria, né, de Ethan Cast com Janet Rifkin, acho que assim, acho que eu não sei se eu pronunciei corretamente, que foi em 2001, que é o Online Dispute Resolution, Resolvem Conflitos em Cyberespaço, e o segundo, que é o Digital Justice, Tecnologia Internet of Disputes, que foi escrito em coautoria com a professora Orna Rabinovich-N. Então, assim, a primeira dessas obras foi escrita, né, com essa coautoria com Janet Rifkin, e foi o primeiro livro a ser publicado no mundo sobre o tema específico da ODR. A ODR, que já foi aqui anteriormente citada pela colega, ele é o Online Dispute Resolution, que pode ser compreendida também como o uso da tecnologia para auxiliar a resolução dos conflitos em ambiente virtual. Nesse ponto, a tecnologia ela é inserida como uma quarta parte aqui. Então, assim, estaria se desprendendo do rito processual tradicional, e a ODR ela pode ser usada para apoiar a resolução dos conflitos que ocorrem offline e que tem como papel também de ser uma quarta parte nos conflitos que são exclusivamente online. Então, ao propor a utilização da tecnologia como uma quarta parte, os autores eles vão argumentar que a tecnologia ela atua no procedimento de resoluções de conflitos, porque ele vai trabalhar como um terceiro, né,
para resolver o conflito entre as partes. Então, a ODR, ela passa a atuar como essa quarta parte, que não seria apenas um substituto neutro, mas seria, assim, uma parceria, porque contribuiria com novas habilidades, conhecimentos, estratégias. Anos após, o digital Justiça e Tecnologia, antes de Internet of Disputes, que foi escrito em coautoria com a professora Orna Rabinovich N., tinha um objetivo de não apenas esclarecer como a tecnologia ela pode gerar disputas, mas também como a tecnologia ela pode ser empregada na resolução de conflitos. Então, a primeira parte do livro desses autores, ele vai trabalhar acerca da resolução de disputas online, enquanto na segunda parte vai destacar 5 áreas que são consideradas grandes necessidades da ODR, como comércio eletrônico, assistência médica, a mídia social, o emprego e os tribunais. E eles vão concluir que as atividades online de resolução e prevenção de disputas, elas podem ser entendidas para aprimorar tanto o acesso à justiça online como offline. Então, a obra de Colin Hull, ele cita aqui, né, já é outra obra, ele parte da premissa de que o crescimento econômico e intelectual, assim como as mudanças que ocorrem no meio tecnológico, ele vai acabar por incidir em novas formas de conflitos. E esses conflitos, na maioria dos casos, não chegam aos tribunais. E nesse cenário é que o livro vai apresentar a tese de que os sistemas de resolução de conflitos, eles acabam por se tornar obsoletos, porque existem grandes números de conflitos, das mais variadas formas, e existem inúmeros esforços na prevenção desses conflitos. Então, é preciso pensar em mudar o foco a ser trabalhado, ao invés de pensar na mudança de resolução dos conflitos, para se chegar a uma prevenção desses conflitos. E a tecnologia, ela possibilita compreender a razão pelos quais os conflitos surgem. E, a partir de então, ela é capaz de promover formas de prevenção. Esse aprimoramento tenta atender o que não foi alcançado com as ADRs, que tinham como característica a confidencialidade, que eram oriundas desses conflitos. Então, o objetivo central aqui da justiça digital, ela vai estar em projetar as novas formas, né, de prevenir os conflitos e de resolvê-las de forma justa e eficiente. O autor, ele ainda trabalha aqui para deixar bem claro que o termo justiça aqui é utilizado como justiça processual. E a justiça aqui é entendida com observâncias às garantias processuais existentes e os esforços que são dobrados para poder garantir que os procedimentos não resultem em vieses, que Evelyn citou, né, que são capazes de gerar impactos para grupos menos desfavorecidos. Então, a eficiência, por outro lado, ela vai ter o tempo pensado em redução de custos, tempo de esforços, que podem ser gerados com procedimentos bem mais simples, bem como com a negociação e resolução dos interesses. Então, os autores, eles trabalham que a tensão entre a justiça e a eficiência sempre esteve presente nas ADRs. E a ODR, ela pode ser capaz de superar esse conflito entre a eficiência e a justiça com a combinação de coletas de dados, comunicação, softwares, e de maneira que possibilite, né, a oportunidade de melhorar a eficiência e aumentar a garantia de justiça.
Só que ele acredita que esse design de software não tem a responsabilidade por si só de garantir a justiça, porque a justiça ela só poderia ser alcançada entre processos, ou seja, numa concepção adequada à principiologia dos direitos fundamentais. Então, a obra ela vai abordar também os sistemas tradicionais de disputas que não funcionam para a era digital, porque os usos dos tribunais, pelo menos no que diz respeito à resolução de disputas comuns, ela tem entrado em declínio em resolução das inúmeras formas de resolução de conflitos que são hoje adotadas. E, em segundo lugar, que os tribunais e os processos alternativos, eles precisam estar preparados para processar tanto o grande número de conflitos, né, que vem chegando, como os novos tipos de conflito. Então, assim, em terceiro lugar, Eta Cash e Orna Rabinovic, eles vão defender que mesmo que a ADR elas possuam benefícios quando comparada à resolução de conflitos pelos tribunais, é preciso que se melhore as comunicações entre as partes. Os procedimentos extrajudiciais da ADR, elas ainda, na maioria das vezes, se realizam no espaço físico de algum lugar. E aí que ele trabalha com a ideia de justiça digital para atuar nas barreiras de acesso à justiça, que pode ser de ordem econômica, geográfica, psicológica e linguística, porque muitas das vezes existem questões de que a pessoa tem os altos custos processuais, os custos com advogado, aí vem a questão do Estado ou do município para poder chegar ao acesso à justiça, as barreiras psicológicas de não estar preparado para ir diante de um juiz, ou as barreiras linguísticas de não se fazerem presentes quando impede que as partes elas compreendam acerca das interpretações jurídicas que feitas pelos juízes, e essas referidas barreiras para os autores, elas podem ser superadas com exceção dessas novas tecnologias, porque os usos de algoritmos e os sistemas automatizados com capacidades aprimoradas, elas conseguem trazer, né, uma enorme quantidade de dados com os custos mais baixos e acabam por estabelecer umas bases de uma nova realidade para o maior acesso à justiça. Sobretudo, é importante que se observe nessa questão do algoritmo, do enviesamento, de todas essas questões. Então, assim, a expansão da ODR, ela vai, de certa forma, trazer três grandes mudanças na forma de resolver os conflitos, que seria do lugar físico para o virtual, da intervenção humana para a tomada de decisões algorítmicas e da confidencialidade para a ênfase na coleta e no uso de dados para a prevenção de conflitos. Essas três mudanças, né, elas vão representar a essência da ODR, e cada uma delas vão trazer uma particularidade que deve ser analisada, porque ele, ao mesmo tempo que traz o ponto positivo, ele traz a contrapartida para cada questão de acesso, porque, assim, o lugar para, por exemplo, o primeiro ponto, do lugar físico para o virtual, então, ali, a parte teria o benefício com a redução de custos, economia de tempo, para sair de estar se deslocando, só que essa distância é importante que se observe o que Evelyn citou aqui sobre a cidadania digital, né? Que muitos indivíduos ainda não estão preparados para essa inserção digital. E ele ainda cita assim, que essa cidadania digital não seria o mesmo que ter acesso às redes sociais, por exemplo.
a intervenção, por exemplo, aqui também, quanto à intervenção humana para a tomada de decisões, tem que seria o software, né, especializado para poder comunicar, para poder processar as informações, indicar quais os melhores acordos para as partes. Só que, por exemplo, ele cita que essa utilização de softwares, eles podem muitas vezes ser arriscada, e cita ainda como exemplo o chatbot TAI da Microsoft, que ele foi corrompido em menos de 24 horas pelos dados coletados do Twitter, e eles foram enviesados, né, por usuários que acabaram por enviar mensagens racistas e xenófobas. Então, existe também um risco. E a terceira mudança, com relação à confidencialidade para a passagem da coleta, é que o uso da coleta de dados de forma responsável vai acabar por criar, né, uma nova atenção para a prevenção de conflitos. Só que é preciso também ter cuidado com essa utilização desses dados. Então, assim, é preciso refletir sobre como esses dados são usados, como essa aplicação é feita. E aqui, Ethan Cast e Orna Rabinovich-N, ele tem um objetivo de equalizar a eficiência e a justiça do sistema de resolução de conflito por meio do ambiente digital. Então, a ideia deles vai partir da ideia de que os métodos tradicionais de resoluções de conflitos, eles não são adequados que são as ADRs, né? Não são adequados aos novos tipos de conflitos que são gerados pela tecnologia, seja pela sua velocidade, seja a questão de valores muito baixos. Então, é preciso pensar em novos modelos para resolver os novos tipos de conflito, bem como focar na atuação desses sistemas, na prevenção de conflitos, abordando-os assim que surgirem, de maneira que pode ser essa a chave para a realização da própria justiça digital. Então, assim, as abordagens para a resolução de conflitos, elas devem ser acessíveis, envolventes, interativas, eficientes e inteligentes, para que as pessoas elas possam superar suas interações com as entidades públicas ou com as entidades privadas. E as plataformas de ODR, elas podem, quando adequadamente projetadas, atender a essas expectativas. E para alcançar a almejada justiça digital, né, o foco dos sistemas de ODR aqui trazido é mudar, né, para a prevenção dos conflitos, porque os próprios autores aqui ainda trazem como o ponto chegado, que foi a frase que eu trouxe lá no início, acerca do futuro parecer estar em base crescente de atividades automatizadas de prevenção de disputas, que são impulsionadas pela análise de dados internos, em vez de reclamações de disputas internas. No entanto, a prevenção e solução de conflitos, ela vai exigir um olhar sério e científico sobre os tipos de conflitos, os interesses dos usuários, e os desenvolvimentos de procedimentos específicos para cada realidade. No tópico 2.2.3, acerca dos tribunais online de Susskind, acho que é assim que pronuncia, o livro, ele traz o livro Online Court and the Future of Justice, de Richard Susskind, que parte da premissa de que os conflitos eles vão decorrer de uma tendência natural dos indivíduos que... Deixa só eu te cortar, perdão, mas deixa só eu te cortar. Vamos tentar, né, para a gente ainda ter tempo de tentar fazer uma reflexão, centrar naquilo que constitui a ideia principal. Tá? A sua apresentação até então ela está muito presa em cima do texto. Você está quase lendo,
De vez em quando você salta um parágrafo, mas se você abre o texto, igual eu estou fazendo aqui, eu vou acompanhando quase que linha a linha. Vamos pensar a ideia principal aqui do que o Susskind está querendo nos entregar. Pode ser? O Susskind, ele tenta integrar, pensar em novas formas de resolver os conflitos nessa era digital, que seria através dessa inserção, né, de novas tecnologias. Então, assim, ele traz que o objetivo não é tão fácil quanto usar meios digitais que são baratos para a maioria dos cidadãos e acessíveis para todos, todas as pessoas. E a ideia dele é trazer as técnicas, né, de ODR que prevejam que acabem por melhorar essa inserção nos tribunais. Então, assim, quando ele escrevia esse livro, ele vai adotar novas formas, né, de pensar em tribunais que sejam tribunais sem juízes, sem advogados nesse ponto. Por que isso? Porque ele acredita que essa questão de trazer advogados, trazer juízes, em muitos casos, acaba por trazer dificuldades para as partes, porque muitas partes elas têm dificuldades em chegar a esse acesso, ou muitas vezes se fala em a presença de um advogado que seja um advogado caro para essa parte. E então, assim, o Susskind, ele traz essa perspectiva de se criar tribunais online, né, que sejam projetados para poder sanar todas essas questões, mas é também importante aqui destacar que quando eu trago essa questão de pensar em tribunais online que ofereçam informações aos cidadãos com relação aos seus direitos, que o Susskind ele não nega o valor do advogado, porque ele acredita que ainda que exista essa necessidade de que as partes elas sejam alertadas quanto aos seus direitos, que as partes ainda precisam, né, ter um acesso a uma sessão de um advogado. Então, para Susskind, os tribunais eles seriam capazes de acessar, esses tribunais online seriam capazes de acessar aquilo que ele chama de 3 camadas do acesso à justiça, que seria a prevenção das disputas, a contenção das disputas e as decisões, né, de juízes humanos, mas que sejam prolatadas em ambientes virtuais. Então, Susskind ele vai defender que os tribunais online eles não seriam capazes de lidar com todo o acervo processual já existente. No entanto, é preciso que se pense em todas as questões que já tem, toda a ideia fundamental de conflitos que já tem, e que essas técnicas elas sejam adotadas pelos tribunais, porque os tribunais eles já acabam por se ocupar de resolver grandes cargas de processos. Então, é preciso que resolva esse problema de acesso à justiça diante de uma nova oportunidade, e essa nova oportunidade seria focada nessa prevenção também, né, de litígios, por meio dessa inserção dos tribunais online. Eu passo a fala para a minha colega, e desculpa se eu não consegui atender às expectativas ou se eu não fui muito clara com a minha fala. Obrigada, Esther. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Flávio. Eu vou tentar sintetizar a minha fala, até porque Pedro também precisa finalizar a nossa explanação.
Mas, basicamente, agora nós entramos no campo dos pontos convergentes e divergentes dessas obras que foram analisadas anteriormente, né? Fato é que todos os autores que foram apresentados, eles possuem um ponto em comum, que é justamente utilizar da tecnologia de uma maneira benéfica para alterar esse grave quadro do acesso à justiça que nós temos. E aí, nos tempos de modernidade em que nós estamos inseridos, os conflitos estão acontecendo mais no campo online do que fora dele. E aí isso é um precursor de estudos para que a tecnologia seja uma ferramenta de alteração desse quadro, até porque os tribunais físicos, eles ainda possuem métodos que são muito tradicionais e isso acaba dificultando a evolução da resolução dos conflitos. O ator Colin Rowley, ele defende que as empresas deveriam criar suas próprias plataformas específicas para cada tipo de conflito gerado, porque na mente dele, isso iria reduzir os custos e até criar um laço mais forte com seus clientes. E isso até me lembra um pouco das decisões que foram criadas ali no cenário pós-eclosão da pandemia, em que cada tribunal podia criar sua inteligência artificial para se adaptar conforme suas necessidades. E aí vem Cat e Rabinovic, que já trazem um viés em que há a necessidade de utilizar a tecnologia para análise e prevenção de dados, visando uma forma bem mais justa, bem mais eficiente para a solução desses conflitos dentro da chamada justiça digital. Susskind fala também, reforça muito, a ideia de que os tribunais eles devem fornecer serviços e com a tecnologia, a eficiência surgiria com novas ferramentas, né? O problema dele é que ele defendia essa ideia atrelada à criação de etapas em que entidades do setor privado ou instituições de caridade, instituições educacionais, fossem ajudar a resolver esse problema no acesso à justiça. E a gente bem sabe que o buraco é mais embaixo. Todos esses autores citados visam reduzir o tempo e os custos exigidos aí para soluções de conflito, e assim, não só eles, como vários que explanam produções acadêmicas nesse ramo, eles estão preocupados com a celeridade, né? Eles enxergam a tecnologia não somente como um instrumento, alguns até como uma carga pesada de transformar o mundo judicial. As obras desses autores trazem uma discussão um tanto quanto polêmica sobre o meu viés, que é a privatização da justiça. Eu até mencionei que Susskind apoiava que certas entidades, né, ajudassem com a tecnologia nos tribunais, e aí aqui nesse ponto é do mesmo jeito. Todas as propostas que são apresentadas são na intenção de solucionar problemas bem mais complexos do que o normal, utilizando da tecnologia. E aí, o processo, todo o seu encaminhar, tem um papel significativo, porque, independente do campo, seja online, seja presencial, ele é convocado para poder movimentar as decisões. E nós sabemos que, no atual período em que estamos inseridos, as pautas, elas são movidas pelos paradigmas neoliberais. Aqui a gente mantém aquele posicionamento de que a economia é o substrato que move todas as searas do mundo. Existem quadros, existem grandes paradigmas em toda a história do Estado e do direito que manteve influência no direito processual, e aí a gente vem para o paradigma liberal, o social, o democrático e o que eu acabei de mencionar, o liberal, o neoliberal. E aí eu vou falar de uma forma bem sintetizada, porque a gente já tem um conhecimento prévio desses vieses. O viés liberal garante a intervenção mínima do Estado na economia e valoriza a ideia de total liberdade, que vem daquela premissa la faire, la passer, né? Deixar fazer, deixar passar, que nós já ouvimos várias vezes. Tratando-se de conflitos empresariais, eu vou entrar agora nesse ponto, observa-se o poder da superação da concorrência, que sempre recompensa quem o melhor. Nesse cenário, a função legislativa, ela se sobressai ainda, e o processo é submisso à vontade das partes envolvidas. E aqui surge a figura de um juiz passivo, um juiz que é como um advogado, um espectador. O ativismo judicial quase não existe aqui nesse cenário, né? E aí nós entramos já no estado de bem-estar social. Aqui,
o Estado intervém nas relações jurídicas com o objetivo de promover o quê? O bem comum. Autores como Menger, por exemplo, surge com a ideia de fortalecer o papel do juiz, equilibrar a presença das partes envolvidas pelo juiz, e isso tudo para tentar amenizar os problemas gerados pelo liberalismo e também enxergar o processo como um meio para atingir as finalidades metajurídicas. O professor Flávio, inclusive, ele disserta sobre isso com o professor Diego Nunes no livro Teoria Geral do Processo. E aí, com essa necessidade de aumentar a atividade do juiz, o ativismo judicial ganhou espaço. Menger tinha uma ideia de que o juiz deveria ter dois papéis. O papel extraprocessual, que ele age como um educador, instruindo as partes sobre os seus direitos, e a parte endoprocessual, que ele assume uma figura representativa dos pobres como uma forma de compensar os déficits de igualdade dentro das partes. Isso é um tanto quanto utópico. E aí a gente entra em Franz Klein, que era aluno de Menger, né? Ele acreditava que a legislação deixava muitos buracos para a imaginação do juiz, e aí, querendo mais celeridade para atender os desejos do mercado, brotou o quê? A função social do processo, como um reforço grandioso dos poderes do juiz, crescendo novamente o ativismo judicial. E aí, no campo brasileiro, a recepção da socialização processual veio através do fortalecimento do papel do Estado, por meio do aumento dos poderes do juiz. A oralidade, que conferia ao processo o caráter de instrumento público e substituiria também a concepção ali duelística, traz a concepção autoritária, um negócio diferente do que anteriormente nós estávamos vendo. E aí a gente entra em Oscar Bulow. Eu peço até para a professora me corrigir, caso eu tenha falado de maneira equivocada o sobrenome. Below. Obrigada, professor. Ele pretendia colocar o juiz em uma posição superior à posição das partes. E aí dava o poder até de criar o direito, tornando o papel do processo um mero legitimador ali das pré-compreensões do juiz. O processo é monitorado pelo juiz. Assim, toda proposta que venha a dar liberdade, maior poder ao juiz, conduz, sim, a um ativismo judicial e enfraquece demais a postura do Estado democrático de direito dentro do processo. Isso até hoje, estudando várias e várias produções, estudando a teoria do processo, a gente enxerga isso. E aí tem um caminho teórico que colabora para o ativismo judicial, que é a instrumentalidade positiva do processo. Em miúdos, né, para poder explicar o que é, essa proposição surge com Cândido Rangel Dinamarco, né? Ele caracteriza a matéria processual como efetiva. Ele sustenta a centralidade da jurisdição e a existência de escopos metajurídicos a serem alcançados pelo processo. E aí surge, então, após toda essa discussão, uma premissa que vai contra esse protagonismo judicial, que é justamente a premissa do Fassalari. Ele apresenta aí a assimétrica paridade entre as partes, isso é muito interessante, né? O poder das partes dentro do processo. E aí, para falar da teoria processual dele, eu preciso dizer que, para ele, a jurisdição, ela não detém de exclusividade dentro do processo. Ela não é exclusiva. Há uma análise do processo sempre pelo caminho civilista, penalista, a gente está muito acostumado sempre a ver por esses dois vieses, e isso é insuficiente, porque o estudo do processo, ele deve considerar o juízo constitucional, o juízo administrativo e outras inúmeras jurisdições especiais. E, assim, isso faz a gente chegar no ponto, que já foi muito discutido, de que o processo em si precisa ser estudado antes de ser aplicado. Isso é uma falha muito grande dentro do nosso sistema, porque a gente tem aí inúmeros profissionais que mal sabem o que é o processo. Esse estudo do processo, ele traz à tona esquemas processuais na jurisdição e fora dos campos das atividades do Estado, como é o caso dos partidos, de sindicatos, associações esportivas e outros órgãos aí existentes. Na parte administrativa, que eu vou entrar agora, tem uma discussão muito importante sobre dois riscos. Um é que isso pode gerar um retardamento da ação da administração pública, e o outro é que pode excluir do cidadão a possibilidade dele submeter seus litígios à tutela da jurisdição.
E se nós utilizarmos formas que apenas simulam processos, é óbvio que vai haver uma redução de garantias dos cidadãos. E aí a gente entra a doutrina, na verdade, como um meio de reconhecer e delimitar o processo. Justamente os estudos à parte, eu digo desses estudos à parte, que são estudos aprofundados para dizer como funciona o processo, até onde ele vai, e como ele precisa ser respeitado. E aí entramos na teoria do processo como procedimento em contraditório. Esse ponto é muito importante na discussão, ele é muito, muito relevante, porque ele parte da concepção de que o procedimento é a atividade preparatória de uma decisão do Estado, e é uma sequência de atos que são regulamentados pelas normas, e aí vem Fassalari, ele vem com a necessidade de distinguir o processo do procedimento. Como assim? Para ele, o procedimento ele existe quando se está na frente de normas que regulam a sua conduta, mas que também existe um cumprimento de uma atividade regulada por outra norma. Então, assim, é norma regulando conduta que é regulada por outra norma e assim sucessivamente. É um ciclo sem fim. Haroldo Plínio Gonçalves, ele que trouxe Fassalari para o nosso campo aqui brasileiro, e ele diz que o procedimento consiste em uma sequência de normas e de posições subjetivas que preparam o provimento estatal destinado a produzir efeitos na esfera jurídica daqueles que estão envolvidos, dos seus destinatários. E quando eu falo de posição subjetiva, né, essa sequência de normas dentro das posições subjetivas, eu me refiro à posição dos sujeitos, das partes perante a norma. Porque a norma, ela qualifica a conduta como faculdade ou poder, quando lícita, quando ela é lícita, e como dever, quando ela é valorada como devida. Esse é um ponto muito importante. E aí a gente entra na classificação de que essa teoria, ela é o quê? Estruturalista, né? Por tudo estar previsto em normas, e a partir da estrutura normativa, a decisão é o quê? Elaborada. E aí, ainda dentro da teoria de Fassalari, precisa-se analisar a utilização de formas que buscam realizar um processo e após o seu emprego em diversos campos. Ele propõe que, assim, analisar as características das estruturas do processo é necessário para observar, e isso mantendo sempre na mesma linha, a marca das partes que se sujeitarão ao processo e o resultado obtido. Só que aqui, a gente não está falando de submissão, a gente não está falando de subordinação, e sim da simetria. Ambas as partes possuem a mesma força, a mesma arma para poder estar agindo ali dentro do processo. A única sujeição que elas precisam ter é perante o direito processual, o Estado Democrático de Direito também. É o procedimento normativamente regulado e marcado pela exigência do quê? Do contraditório. Elas serão afetadas ali pela decisão final, e essa decisão final é a que Fassalari chama de processo. E ele supera a concepção do processo como uma mera relação jurídica, quando é, de verdade, uma ala simétrica das posições. Não é só uma relação jurídica, não é movida pelo ativismo judicial. As partes são importantes, e elas são importantes na mesma medida, elas são simétricas aqui. São as noções fassalarianas que mostram que o procedimento e o processo, eles pertencem ao mesmo gênero, um gênero comum, porém, para definir o processo, é necessário que a gente veja uma estrutura dialética no procedimento. Então, um complementa o outro. E aí, perante a tudo isso que foi dito, o processo é uma espécie de procedimento qualificado pelo contraditório. E aí, isso permite que as partes influenciem no ato decisório, no ato final. É a partir da teoria fassalariana que é possível enumerar princípios que nós aplicamos todos os dias nos processos, o princípio da legitimidade, a necessidade de expor no início qual foi a questão colocada em litígio, a estabilização do processo, o direito da parte de apresentar provas, e assim sucessivamente, existem números, entendem? E aí, Fassalari, ele não reflete sobre o contraditório através de uma perspectiva do direito constitucionalizado. E aí, muitas pessoas questionaram isso, só que alguns autores mostram que isso não foi uma falha. É porque, na verdade, o professor Diego Nunes, ele até afirma, né, ele enfatiza, a teoria precisa ser analisada conforme o contexto. Então,
Por que não é uma falha? Porque a inserção dos postulados constitucionais no processo é recente. Veio começar a partir de uns estudos lá no México e foi apresentado aqui no Brasil pelo José Alfredo de Oliveira Baratio. Entende? E assim, por que a teoria ela precisa ser analisada conforme o contexto, como o professor Dierle apresenta? Porque, na atualidade, a gente não pode obscurecer o fato de que o constitucionalismo e a teoria do direito evoluíram. Entendem? Então, para finalizar, e passar a minha fala para o colega Pedro, a teoria passalariana assume um papel especial para a importância da democracia e da garantia de liberdade dentro do processo. No estudo atual da ciência processual, isso está até descrito dessa forma na produção do Hugo, a teoria do contraditório, ela foi aprimorada, não se preocupando com a aplicação dinâmica dos princípios constitucionais, sendo algo dinâmico. Esse é um termo que ele sempre enfatiza, dinâmico, com a paridade de armas entre as partes. E isso até passou a ser reconhecido como norma fundamental dentro do Código de Processo Civil. E aqui eu finalizo a minha fala para o colega prosseguir. Só um segundinho, Pedro. Né? Vamos só marcar algo extremamente importante dentro da nossa apresentação hoje. Né? A gente começou com a Érica trazendo um histórico sobre como, à medida que a complexidade da sociedade se desenvolve-se novas formas de solucionar conflitos. Perfeito. Bom, parte 2. Nós chegamos num contexto de desenvolvimento social, não vou dizer de evolução, porque essa palavra me causa alergia, sabe? Me dá coceira, todo mundo que é meu aluno sabe. Muitas vezes a gente não evolui, a gente involui no processo histórico, isso faz parte. Nem sempre a curva é ascendente, às vezes a gente derrapa e despenca, mas o contexto, né, vamos dizer, do século XXI, o contexto de uma economia de mercado, o contexto do desenvolvimento da internet e das relações sociais migrando para essa internet, sociais e comerciais, mudaram a forma e representam modos de eclosão de novos conflitos. E por isso essa discussão. Se eu tenho um conflito que surge na internet, talvez seja a internet o lugar onde esse conflito deva ser apresentado, até por uma questão básica. Nenhum poder judiciário, de nenhum lugar do mundo, conseguiria dar vazão para todas as potencialidades. E aí é que entra a figura das ODRs, das Online Dispute Resolutions, como formas de tentar solucionar isso. Porém, a Bruna colocou algo aqui muito bom, né? Nós estamos diante da influência de um neoliberalismo. Portanto, há aqui um elemento de um grande capital internacional preocupado em fazer esse processo ser mais barato e mais rápido. Ponto. Bom, aí a gente vai ter, da Universidade de Harvard, 2 autores que foram apresentados pela Esther e vão buscar aqui teorizar pela primeira vez uma preocupação que começa no final da década de 80 com a inserção da tecnologia como modelo de solução de disputas. Esses 2 autores, eles são importantes porque eles são precursores. Eles estão vendo algo que muita gente, na época, não estava vendo, e são autores que ainda continuam uma vasta produção de pesquisa dentro da Universidade de Harvard. E aí eu abro um parênteses, porque esse parênteses é um parênteses extremamente importante. A Universidade de Harvard, embora seja o sonho de consumo de muito estudante de direito, ele acha chique ter no diploma de que ele fez um curso, sei lá, de mestrado, doutorado, ou de qualquer outra coisa na Universidade de Harvard, é uma universidade preocupada com abraçar o neoliberalismo. Ponto. Tá? Ela é uma universidade neoliberal. Até por uma razão muito simples, gente. Ela é uma universidade privada. E, portanto, ela é uma universidade que recebe capital privado para desenvolver uma cultura jurídica
adequada aos interesses desse grande capital. Ponto. Tá? Isso não é por acaso, não é porque os caras são sacanas, não. Eles recebem dinheiro e eles pré-formatam o futuro jurista, seja ele advogado, magistrado, seja lá o que for, dentro de um ambiente, de uma cultura neoliberal, porque, afinal de contas, esse grande capital quer ser atendido. Bom, e aí a gente chega no professor Richard Susskind. Qual é o problema do Susskind aqui? O Susskind não é apenas um teórico. Gente, o Susskind é o cara que está pondo a mão na massa. O Susskind é o cara que fez o primeiro projeto de tribunal online, que começou a ser aplicado lá na Inglaterra, no país de Gales, e hoje ele é responsável pelo projeto de tribunais online que está sendo desenvolvido lá no estado de British Columbia, no Canadá. Tá? Ele está em funcionamento, não mais em implementação. Ele estava em implementação lá em 2021, quando o livro está sendo escrito. Hoje ele está em funcionamento. Existem tribunais onde a interferência humana é mínima e que, basicamente, as partes provocam essa jurisdição digital com seus telefones celulares. Tá? Elas participam de audiências com chatbots e elas discutem perante, eventualmente, lá no final, um ser humano, se a questão não se solucionar até então. Ou seja, a interferência é mínima. De novo, aqui, o Susskind, ele está levando em consideração, o fato de que a estrutura do acesso à justiça é cara, demanda muito dinheiro, a contratação do advogado não é barato. E mais, não é barato em países como a Inglaterra, não é barato em países como o Canadá e não é barato em países como os Estados Unidos, tá? Porque, na verdade, tem pouco profissional. Tá? É diferente do Brasil, onde a gente tem uma faculdade de direito, pelo menos no Sudeste, aqui, a região metropolitana de Belo Horizonte. Você vai a pé da sua casa a uma faculdade de direito. Você vai a pé. Pode não ser a faculdade dos seus sonhos, mas você sai da sua casa a pé e você consegue andar num raio de, no máximo, 3 quilômetros a uma faculdade de direito. E isso é muito sério, porque a gente tem um mercado recebendo uma enxurrada de profissionais, e aí, no nosso caso, o profissional jurídico é barato, quando comparado com o profissional jurídico que vem lá da Inglaterra, do Canadá e etc. Né? Porque a gente tem abundância. E mesmo assim, tá? Eu vou deixar uma dica, né? Mantendo aqui o nosso diálogo com direito e a literatura, o grupo Monty Python, lá na década de 70, tá? Ele fez um filme que se chama O que os Ratos Não Fazem. E é uma comédia no estilo Monty Python, ácida, escrachada, de esquetes, na verdade, de esquetes, onde eles apresentam a visão deles do que é o sistema judiciário da Inglaterra, sabe? E é chacota atrás de chacota. E o mais estranho é que exatamente o que dá título ao filme é uma piada na Inglaterra comum, mas que a gente pode transportar ela no Brasil, que começa o filme com alguém contando essa piada e dizendo que, na verdade, os pesquisadores resolveram substituir ratos por advogados em pesquisas científicas. E, bom, por que ratos, né, estão sendo substituídos por advogados? Primeira questão, porque hoje, eles falando na década de 70, na Inglaterra, tem mais advogado que rato. E lá na Inglaterra, tá? Então a gente tem abundância dessa espécie aqui. Razão número 2, não há risco dos pesquisadores se afeiçoarem pelos advogados, diz a piada. Né? Pode ser que o pesquisador fique com dó do ratinho. E aí, vide o professor Daniel Lourenço aqui, na defesa dos animais. Mas ninguém vai ter dó do advogado, não. Então, se alguém tiver que sacrificar um advogado ou ver um advogado sofrer numa experiência científica, isso é de boas. E aí eles terminam a piada exatamente dizendo o seguinte: tem coisa que nem os ratos aceitam fazer.
Mas o advogado vai aceitar. E, de novo, ele está falando de um número de advogados muito pequeno dentro do universo da Inglaterra da década de 70. Tá? Agora, imagina isso a nível de um Brasil na atualidade, como isso é extremamente complicado. Né? Como isso é extremamente complicado. Um aluno, semana passada, da graduação, processo civil 2, me fez uma pergunta que eu quero compartilhar. Ele virou e falou assim: professor, você acha que o mercado jurídico vai ficar saturado em quantos anos? Eu falei com ele, moço, já está mais de 5. Vocês entraram errado no curso, vocês não estão entendendo. Já está. Se você não tiver uma capacidade de se destacar, se você for mais do mesmo, para você não tem espaço. Tá? E hoje, vide, por exemplo, que a pesquisa do Hugo nem chegou, né, a presenciar, talvez agora a pesquisa de doutorado, o problema do chat GPT. Tá? Que aí o negócio ganha outra proporção. A gente passou por uma transformação do fim do ano passado para o início desse ano, que é uma transformação muito importante no campo da inteligência artificial. Né? Então, muita coisa que a gente dizia até o ano passado, olha, talvez ainda demore para acontecer, tcharam, está aqui, está sendo implementada, está sendo aperfeiçoada e está sendo utilizada. Então, muito cuidado, porque para fazer trabalho de petição automática, autômata, a máquina faz, gente. Para lidar com o processo em massa, uma petição disjuntada de uma guia ou alguma coisa do gênero, a máquina vai poder fazer pela gente com muita facilidade. Tá? E 24 horas. Tá? Então, assim, os participantes que ainda estão na graduação, me desculpa dar notícia horrorosa, mas o mercado está complicado. O mercado está muito difícil e, consequentemente, se você não for o melhor que você pode ser, não tem espaço para você. E esse é o ponto. Né? Não tem espaço para você. Então, isso precisa ser pensado. Né? Isso precisa ser pensado, porque no Brasil, se lá na Inglaterra, se lá no Canadá, a ideia de tribunais online representa um mecanismo que vai permitir o acesso de uma comunidade que não tem condições econômicas para poder custear esse sistema de disputa. No Brasil, o problema é muito mais sério, porque, na verdade, a gente vai ter uma abundância de advogados que não vão ficar no mercado. Vai haver um processo de darwinismo econômico profissional que vai literalmente ceifar, ou esses sujeitos vão ser engolidos por grandes escritórios e submetidos a literalmente um salário ridículo, para fazer uma atividade extremamente mecânica e exaustiva, em razão dessa mecanicidade. Vide, por exemplo, Chaplin nos seus ótimos tempos modernos. É mais ou menos isso. Você vai virar apertador de parafuso. E isso é muito sério. Tá? Inclusive do ponto de vista de saúde mental. Isso é muito sério. Né? Então as coisas são complicadas, porque essa tecnologia vindo para o Brasil, ela vem com uma outra pegada, porque o nosso problema é outro. A nossa realidade é outro. O nosso contexto, para usar aqui a expressão da Bruna, é outro. As nossas dores são outras. E aí a gente pode ter um problema muito grande. Mas a tecnologia ela vem a serviço de muita coisa aqui. Qual é o problema até então? Dos autores que vêm da Inglaterra e dos autores que estão vindo dos Estados Unidos, que foram discutidos pelos trabalhos do professor Hugo Maloney. O mesmo problema dos autores tradicionais da teoria geral do processo brasileira. A escola da USP, a escola da PUC de São Paulo, a escola do Rio de Janeiro, seja o UERJ, seja, enfim. Processo não é prestação de serviço. E isso é muito sério. Jurisdição não é o serviço de solução de conflitos. Jurisdição tem uma dimensão política de cidadania. Jurisdição tem uma dimensão de autocompreensão enquanto sociedade do qual é o nosso direito e, portanto, de participação.
Cidadania não é votar e ser votado, é a grande descoberta de Fatsalari, é condição de legitimidade da decisão política pública, a possibilidade de participação do seu atingido. E aí tem um detalhe, né? O Hugo até não passa por isso no seu capítulo 3, mas vale lembrar. Fatsalari trocou diálogos com Jürgen Habermas e a sua teoria discursiva do direito. Fatsalari, ainda vivo, foi membro do processo constituinte, na verdade, né, do processo de análise constituinte para uma Constituição Europeia. E Habermas estava participando desse projeto. Então, eles tiveram reuniões juntos, eles trocaram ideias juntos, na verdade. Portanto, há sim uma similitude entre a ideia de um procedimento discursivo habermasiano e um procedimento dialógico fatsalariano. Tá? Aqui tem só um ponto. Fatsalari ainda é um leitor de Aristóteles e, por isso, essa dialética no sentido aristotélico, mas que ela pode muito bem ser substituída por um protótipo discursivo habermasiano que funciona até melhor e potencializa uma leitura de contraditório até melhor. Né? Mas, enfim, Fatsalari é um divisor de águas. E Fatsalari está escrevendo no início da década de 50. Por isso mesmo a Bruna está dizendo, virar para o cara e dizer que ele tinha que estar na cabeça dos anos 80 é impossível. É impossível dentro do próprio modelo, do contexto histórico, paradigmático com que ele estava fazendo. Ele já fez transformações extremamente importantes, de modo que seria extremamente leviano e sacana eu dizer, mas a teoria dele está errada porque em 80 a gente pensou diferente. Não, pera, é obrigação nossa pensar diferente e transformar e aprimorar teorias ao longo das décadas. Né? Então, assim, aqui na PUC Minas, tem alguns professores que, de maneira bastante sacana, jogam na cara do Fatsalari o fato dele não ter, digamos assim, previsto o futuro. Poxa, mas ninguém vai. Ninguém vai. Né? Vamos ser honestos, e academicamente, epistemicamente, o cara fez muito. O cara fez muito pelo que ele podia fazer dentro do contexto de uma década de 50, 60, 70. Agora, cabe a nós avançar a teoria dele e desenvolver, sabe? É a mesma coisa da gente virar e dizer assim, o Steve Jobs era um cara tão inteligente, mas por que ele não criou o iPhone 23? Porque ele morreu antes. Só isso. Só isso. Sabe? Ele não pode participar de uma discussão dentro de um contexto e dentro de um momento que vai se dar só no futuro. Mas, enfim, logo, né, o Hugo deixa aqui um problema, e esse é um problema. Eu preciso pensar o processo sem ser prestação de serviço. E isso é muito importante. Né? A jurisdição não é prestação de serviço. Por isso, eu não posso pensar aqui em usuários do sistema de justiça, como eu não posso usar a expressão prestação jurisdicional, que é tão comum na literatura brasileira. Isso é ultrapassado do ponto de vista paradigmático. Tá? Então, cuidado. Às vezes a gente se depara com essa expressão corriqueiramente e, consequentemente, a gente tem que se policiar para limpar o nosso vocabulário desse tipo de conceito historicamente ultrapassado. Bom, desculpa, Pedro, por tomar aqui o tempo, mas te devolvo a palavra. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Me escutam bem? Joia. Então, assim, vou tentar, assim como a Bruna, sintetizar a parte que coube a mim do trabalho. E essa parte eu achei extremamente importante e estratégica do ponto de vista metodológico do Hugo, né? Eu estou encerrando aqui o item 3, né, o capítulo 3, com o item 3.5 e 3.6, e vai inaugurar, então, uma parte mais prática, né, entrando ali nas questões reais, né, em ODRs, em diversos exemplos ao longo do mundo. Mas como no título e na própria introdução, a preocupação do Hugo é em relação ao dimensionamento. E nesses dois pontos, eu até tive um insight assim, de um meme, que é o item 3.5, ele fala sobre
o processualismo constitucional democrático como marco teórico necessário para a efetivação da democracia processual, e o item 3.6, a cooptação do processo pelo neoliberalismo e a substituição do direito pela economia. Então, nos tempos atuais, é mais ou menos como aquele meme, expectativa e realidade. Qual que é a nossa expectativa desde 1988? Que a gente tenha um processo democrático que acompanhe o Estado democrático de direito que foi instalado desde 88 no Brasil. E isso, de fato, talvez seja até o ponto que o professor Pedrão foi questionado em ser utópico, é porque, de fato, desde 88, a gente tenta que o Estado democrático de direito se efetive e, em consequência, o próprio processo, que ele se torne um direito e uma garantia fundamental. E é esse o paralelo que o Hugo faz. No item 3.5, ele traz o que a Bruna até já falou, eu vou só reforçar, o processo, ele mais ou menos reflete a forma de Estado. Então, no Estado liberal, o processo tinha o quê? O reflexo do Estado mínimo. Então, era um processo em que o Estado juiz era pouco intervencionista. Com o passar do tempo, Estado social, aliás, um processo que exigia do Estado uma contraprestação, a gente teve um judiciário forte. Em um Estado democrático de direito, o processo, ele não pode ser nenhum tipo de instrumento, nenhum tipo de acessório. Pelo contrário, ele foi constitucionalizado como um direito, como uma garantia fundamental. E, como tal, ele deve fomentar a democracia. Como tal, ele deve limitar o poder do Estado. E aqui eu digo Estado, Estado juiz, como a gente estava versando sobre o processo. Então, o que é um direito e uma garantia fundamental? Jamais pode ser instrumental, como queria a escola paulista. O direito é uma garantia fundamental, ele requer do processo, como o professor Pedron, o professor Dierle falam muito sobre isso, ele quer uma comparticipação, ele quer um policentrismo, ou seja, o processo democrático que a Constituição deseja, que o Estado democrático exige, é um processo em que não há centros. Não é lá do Estado liberal, em que as partes eram o centro do processo, não é como no Estado social, em que o juiz era o centro do processo. Pelo contrário, é um processo policêntrico. Não existe um centro único, todos os centros importam. E, além disso, ele deve ser comparticipativo. E o que seria essa comparticipação? Não é simplesmente um contraditório só por ser contraditório. Pelo contrário, as partes devem agir de forma, e aí até reforçando a democracia, né? As partes devem agir de forma democrática, de forma equivalente. Todos devem ter a oportunidade e as condições suficientes para intervir fortemente no resultado da ação. Então, não é só o juiz, não é só as partes, todos devem comparticipar de forma equivalente para construir um provimento judicial democrático. É isso, democracia processual. Se não houver ali democracia entre as partes, ali dentro do processo, a gente não vai ter um provimento judicial, que seria a mão do Estado funcionando, de forma democrática. Então, atentar contra o processo, entender o processo como um instrumento, é atentar contra a própria democracia, contra o próprio Estado democrático de direito. Então, esse item 3.5 é o ideal, seria a nossa expectativa, de que o processo seja um processo constitucional democrático acompanhando o Estado democrático de direito que foi inaugurado, ou seja, as partes funcionando de forma comparticipativa, um processo policêntrico, e aí o Hugo inaugura, eu estou passando bem por cima, viu, professor, só para a gente pegar os pontos centrais, e aí o Hugo inaugura o item 3.6, que seria a realidade, que vem e que veio frustrando esse processualismo democrático desde 88. E o que é essa realidade? É o neoliberalismo. Como a Bruna já falou, como o professor Pedrão já falou, nós vivemos em um mundo neoliberal. E aí, até partindo um pouco além, professor, foi tratado aqui do neoliberalismo como uma cultura, né? Tem alguns professores que vão mais longe, como o professor Rubens Casara, trazendo para a nossa realidade, né? Que fala já em não é nem mais cultura, ele já fala em uma racionalidade neoliberal. E o que essa racionalidade neoliberal, essa cultura neoliberal impõe ao processo? Como o professor Pedrão também falou, a gente fala em prestação jurisdicional, então é muito nítida as questões neoliberais importadas para o processo. O processo deixa de ser
um fator de legitimação da ação estatal. O processo passa a ser, de fato, uma prestação de serviços. E o que é isso? Isso é uma importação de conceitos de mercado. Isso é a institucionalização neoliberal dentro do processo, dentro até da própria natureza do Estado. A gente tem um Estado democrático de direito, em tese, no papel. A gente tem um processo constitucional democrático, talvez no papel, porque tudo que acontece ao redor do mundo, e no Brasil também, é um reflexo do neoliberalismo. Se pegarmos como a justiça hoje é verificada, a gente tem lá no CNJ, justiça em números. Não parece que não há mais uma preocupação com a legitimidade, com a natureza de uma garantia fundamental do processo. O que a gente tem são números, o que a gente busca são aspectos de mercado. Então, aquela ideia de expectativa do item 3.5, o Hugo traz a realidade. Então, o Estado democrático de direito, que teria como consequência um processo constitucional democrático, ele é frustrado, ou pelo menos tem o risco de ser frustrado pelo neoliberalismo, que hoje se demonstra uma realidade. E o que esse neoliberalismo, só para a gente trazer para a prática, assim, às vezes não é possível se vislumbrar essa questão macro, mas na prática, o que a gente consegue ver, por exemplo, no CPC? São ótimas as estratégias, a busca realmente é por eficiência, mas a eficiência não pode existir de per si. A eficiência ela deve ser observada de modo que a gente consegue ter um processo eficiente observando um devido processo legal, observando que isso é uma garantia fundamental. Não precisa simplesmente ser um processo de mercado. Por exemplo, o que o neoliberalismo impõe hoje no processo? Impõe no processo a sumarização de procedimentos. Cada dia que passa, os procedimentos são sumarizados para serem céleres. Aí, o que impõe? Impõe processos de massa. Por quê? Porque isso traz segurança para o mercado. Se eu tenho um processo de massa, julga rápido, julga todos, economicamente falando viável. Além de processo em massa, sumarização de procedimentos, a gente tem também a aplicação de precedentes sem qualquer análise da casuística. E é isso que o neoliberalismo impõe, é isso que quer-se. Quer-se, assim, apesar de parecer paradoxal, como o próprio Hugo coloca no trabalho, o neoliberalismo, ao contrário do liberalismo clássico, ele não propõe um Estado mínimo, ele não propõe um judiciário pouco intervencionista. Pelo contrário, a gente tem no neoliberalismo um Estado forte, um Estado que vê tudo como peças de mercado, inclusive os jurisdicionados, e a gente vê ainda que o próprio judiciário ele passa a ser forte, como reflexo do Estado. O judiciário é forte. Então, não importa a sua demanda, não importa as vicissitudes do caso concreto. O que importa é julgamento de massa, julgamento rápido, é julgamento que, até para o próprio CNJ, é o que demonstra eficiência, é o que vai como eu posso dizer, que vai instrumentalizar ou vai operacionalizar a justiça em números. Então, assim, se o caso prático foi resolvido, se houve comparticipação, se o Estado democrático foi legitimado por esse processo, não importa, o que importa são números. E essa é, de fato, a realidade. E aí, o que eu vou finalizar, e o que o próprio Hugo finaliza, eu acho até linkando com a próxima parte do trabalho, que vai tratar especificamente das ODRs, das experiências ao redor do mundo, ele trata que, assim, como a tecnologia está aí para tudo, e de fato ela talvez seja mais inerente ao mercado, ela não teria como passar ao largo do direito. O título aí do item 3.6 é o direito sendo substituído pela economia. Então, a tecnologia, muito inerente à economia, ela vem para o direito. E aí, qual é a preocupação do Hugo? Ela pode ser boa. A questão é, o marco da virada tecnológica no direito deve ser o quê? Vou até extrair aqui vou parafrasear o Hugo aqui, professor, que nem foi no final, não, lá na página, salvo engano, 82, que eu fiz aqui um fichamento breve, na página 84, ele coloca assim, assim, sob o marco teórico democrático, o processo não é mais mero instrumento de resolução de conflitos, submetido à vontade das partes, e nem instituição estatal de bem-estar social.
O processo, em sua conformação constitucional, é a instituição apta a salvaguardar os direitos fundamentais. Então, para o Hugo, e talvez a provocação para todos nós, que iniciaremos aí a leitura das ODRs em si, ou de outras experiências, o que tem que ficar é que a tecnologia, ela vem para ser eficiente, ela vem para otimizar em questões quantitativas. O que a gente não pode perder de vista, esse já é um alerta do próprio Hugo, é que o processo é um direito e uma garantia fundamental. E assim como tal, ele deve ser observado como um fator legitimador do processo, da democracia e, por fim, do Estado democrático de direito. E aí, com essa citação do Hugo, eu encerro minha apresentação, até mesmo para a gente ter tempo aí para debater alguma coisa, e agradeço a todos pela atenção e passo a palavra ao professor Pedrão. Joia, Pedro, muito obrigado. Bom, eu acabei antecipando os comentários que eu ia fazer à fala do Pedro, né? E a fala do Pedro vem aqui ao encontro exatamente fornecendo uma conclusão do que eu tinha para dizer e mais, eu acho, do propósito da obra do Hugo e do estado do desenvolvimento da pesquisa até o momento em que nós nos encontramos no texto, né? Vou voltar a palavra para vocês, na verdade, principalmente para quem ainda não participou das apresentações, caso queira se manifestar, etc., por favor, fiquem à vontade. Não? Pedro, está faltando cafeína. Esse povo sumiu. Pessoal? A Bárbara já está meio assim, ó, acabou, parabéns, tchau. Né, sabador. Não, eu tô só com os remédios para dor no pé aqui, tô variada. Se eu fizer comentário, vocês vão achar ruim. Eu ia até fazer alguns comentários, mas chegou um espectador aqui, ele tá toda hora vindo aqui falar comigo, acaba que vai atrapalhando. Bom, primeiramente eu queria parabenizar todo mundo que apresentou hoje, as apresentações foram impecáveis. E eu acho que é importante, principalmente no nosso ambiente de estudo, né, quando a gente fala sobre o acesso à justiça, a gente analisar essas situações que foram destacadas nessa primeira parte do nosso estudo em si. E eu acredito, voltando à parte, principalmente na apresentação da Érica e da Evelyn, eu queria dar um destaque, eu não sei se eu estou voltando demais no tema, ou se é interessante a gente destacar isso já, uma questão do design a serviço do acesso à justiça e dessa relação com a ADR ou com as ODRs em si. Eu acredito que o Hugo, principalmente no início do texto, ele faz esse link, quando ele fala sobre as ADRs, sobre as DSDs, né, que são as apresentações do design a serviço desse acesso à justiça. Então, nas ADRs, a gente pode ver esse design no sentido de efetivação do acordo entre as partes ou como que eu posso dizer? Para a efetivação da ADR em si. Então, por exemplo, nas ADRs a gente pode verificar esse design no sentido de aplicação de outros estudos em cima da relação em si. Por exemplo, a gente pode verificar uma aplicação psicológica da psicologia em si ou de outras áreas do conhecimento para melhor efetivação da relação entre as partes. E eu acredito que para a ADR em si, isso pode ser um fator extremamente importante, porque como a gente vai verificar, principalmente no próximo encontro, a ODR, apesar de ser um instrumento extremamente inovador para o direito, para esse acesso à justiça, ele pode
conter vários riscos. E eu acredito que a aplicação multidisciplinar vinculada ao sistema jurídico, ele pode gerar um benefício maior. Então, a gente vai poder visualizar isso melhor no próximo encontro, né? Então, eu queria mesmo parabenizar todo mundo e destacar as apresentações que foram extremamente gratificantes e contribuíram demais, principalmente para o nosso entendimento sobre o acesso à justiça. Joia, Marcelo. Pedro? Professor, eu não tenho certeza agora onde eu li, não sei se foi até daquela reportagem que você ali mandou no grupo dos orientandos, relacionada ao chat GPT, e aí, engraçado, porque assim, se a gente pegar o chat GPT funcionando, ou o GPT-4, enfim, se a gente pegar isso funcionando como inteligência artificial julgadora, é muito engraçado, até a gente pode pegar ali daquele livro, que a gente até estudou, não sei se foi no Caju, aquele poxa, esqueci o nome da autora, não sei se é a Nussbaum. Não, Cat O'Neill, exato. Isso começa a se retroalimentar de tal forma que teve nessa reportagem, não sei onde eu li, depois eu até posso passar, vou recuperar aqui, mas eu vi o chat GPT respondendo ou fazendo algum artigo em que tinha uma citação que era inventada. O nível da inteligência artificial chegou a tal nível que ele começa a inventar, ele começa a ser criativo. Não é só mais a busca em um Big Data. Começa a ser uma inteligência realmente. O chat criou uma citação que não existe. Você vai buscar, não existe, de nada. Só que assim, onde que você busca? Você busca na internet. O negócio é meio que fornecido pela internet. Então, aí vamos supor, um julgamento em que ele vai se basear em um antecedente que ele próprio inventa, simplesmente por um estímulo da própria máquina. Não sei se ela já está criando, ou se é aquela história de quem fiscaliza essa turma que está criando. Então, assim, é extremamente preocupante. E só uma questão que estava na minha parte, eu não tratei porque eu achei pouco interessante, mas tem muito a ver com o que o Marcelo falou agora, é sobre a eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais. Então, essa questão processual, o próprio STF já teve como pacífico, é possível que a gente tenha a incidência dos direitos processuais mesmo em relações entre particulares, de forma horizontalizada. E aí uma provocação que o Hugo faz é assim, imagine só, então se a gente está na esfera privada, a gente está ali sobre a livre iniciativa, em tese, se não houver a eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais, poderia simplesmente um contrato de adesão prever lá, olha, eventual litígio entre o consumidor e o fornecedor vai ser resolvido por um software. Ponto, acabou. E aí? Isso aí é legítimo? Isso aí está alinhado com o Estado Democrático de Direito, com o processo constitucional? Isso é uma provocação feita pelo Hugo no trabalho e faz muito sentido com o que o Marcelo falou. Eram só considerações mesmo e volta a palavra aí ao grupo. Excelente, Pedro. Evelyn? Na verdade, o Pedro acabou meio que pegando um gancho do que eu ia dizer, que é justamente trazendo a questão da inteligência para a nossa realidade, a gente já encontra o problema justamente do enviesamento, né? Quem vai controlar? Porque, independentemente, a máquina já criou, já foi criativa. Então, a gente tem uma máquina que já está fazendo o que os nossos juízes fazem, peraí, eu já decidi, agora deixa eu ver aqui o que encaixa no que eu decidi, eu vou colocar aqui agora. Então, a gente só vai ter a substituição, só entre aspas, né? A substituição do pensamento humano pelo pensamento da máquina. Durante a minha leitura também, ele trata sobre os pontos positivos e os pontos negativos da virtualização do processo. E eu me lembrei de um caso que o professor Pedro estava falando no podcast dele, de que um caso que ele teve, que foi antes da pandemia, em que deu certo, principalmente porque o juiz pode perceber que o cliente não tinha condições de entrar, acho que o que era... Cadeirante. Exato. E aí, acho que a demanda era sobre isso, e ele conseguiu provar sem nem mesmo
começar ainda porque o cliente não podia entrar. Então, como a gente iria resolver essa questão no ambiente virtual, até realmente provar ali? Então, eu acho que, embora, como tudo na vida tem seus pontos positivos, essa questão da virtualização, a gente acaba perdendo muito de algumas coisas, é nesse sentido. Sim, não. Bem lembrado, Evelyn, né? Para quem não viu, é uma situação que envolvia exatamente um dano moral por conta da situação da pessoa ser cadeirante, do tratamento discriminatório por ela ser cadeirante, mas, curiosamente, o Poder Judiciário foi discriminatório do ponto de vista até de arquitetura, ao criar uma sala de audiência que não permitiria alguém com uma cadeira de rodas entrar, porque você tinha que entrar num corredor tão apertado que o sujeito com a cadeira de rodas teria que se levantar para poder chegar na sala de audiência. Quer dizer, olha o tamanho do ridículo que é a coisa, né? E aí, realmente, o juiz ficou numa falta de graça gigantesca, diante dessa estrutura física mesmo. Quer dizer, alguém que bolou aquilo, e olha, eu sei lá, né, o Fórum de Belo Horizonte ele foi projetado pelo Niemeyer. Quer dizer, ele não imaginou que uma pessoa cadeirante passaria para dentro de um corredor que levaria a uma sala de audiência. Olha que coisa complicada. Né? Enfim. Mais alguém? Bom, pessoal, parabenizar a todos pelas apresentações. Eu acho que essa manhã foi bastante rica, né? Eu acho que vocês souberam identificar os pontos principais dentro do trabalho e abre-se, como o Pedro termina a fala dele, para um outro conjunto de perguntas que vai ser, então, objeto de investigação do Hugo. Quer dizer, então, como é que isso está sendo implementado? E, principalmente, como é que isso está sendo implementado no Brasil? Né? E esse é um ponto que a gente tem que se preocupar. Né? Como é que essas ODRs estão vindo e de maneira bastante curiosa, né? Já antecipando um ponto, muitas vezes por resoluções do Conselho Nacional de Justiça, o que é um fenômeno que o próprio Fred Didier e o Antônio do Pasto Cabral lançaram uma obra ano passado, salvo engano, ano passado ou 2020 sobre isso, que vale destacar, onde eles mostram a quantidade de resoluções do CNJ, o que pode estar suprimindo espaço de discussão, inclusive dentro do Congresso Nacional. Enfim, é um problema que a gente precisa pensar aqui sobre isso. Bom, se mais ninguém quiser se manifestar, eu dou por encerrado a nossa segunda reunião e até o mês que vem, prezados. Um grande abraço, um ótimo sábado para todos. Tchau, tchau, professor. Tchau, colegas. Bom fim de semana para vocês. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Bom final de semana.